Hello, 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 galera do Offshore, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Espero que vocês estejam todos bem. Teacher Renata Santos aqui para mais um desafio 30D, 30 dias de inglês técnico offshore, 30 dias de aulas, ok? Ao vivo, aqui diretamente pelo YouTube para você, ok? Então hoje, gente, é o dia 22, como vocês sabem, Day 22, aula 22, dia 22, ok? Day 22, right? Então, sem mais delongas, vamos lá então para a aula 22. Gente, hoje eu quero falar uma coisa muito importante para vocês aqui, muito importante. Então, se você trabalha no offshore, e só deixando claro, essas aulas é para quem? Essas aulas é para quem trabalha no offshore e precisa do inglês para crescer na carreira, quer trabalhar na gringa, quer trabalhar no exterior, quer trabalhar numa plataforma de tripulação mista que precisa do idioma, ok? E não quer perder tempo, quer sair na frente, está no lugar certo, porque aqui eu vou te ensinar o inglês offshore, ok? E se você não tiver inglês ainda, não tem problema, porque aqui eu estou começando do zero, desde o beabá. Você pode voltar na aula 1, que você vai ver desde o comecinho, ensinando bem o beabá, bem desde o comecinho para você. E também essas aulas é para quem já quer trabalhar no offshore, nunca trabalhou no offshore, e deseja trabalhar embarcado, ok? Então essas aulas é para você. Aproveite, ok? 30 dias, interaja comigo, tire suas dúvidas, coloque aqui nos comentários as dúvidas que você tem, que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Hoje estou um pouquinho, acho que a voz está um pouquinho diferente, eu estou um pouquinho resfriada. So I'm sorry. Fiquei um pouquinho resfriada, tomei chuva ontem e fiquei com a garganta um pouquinho diferente, mas estamos aqui, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, right? Inglês técnico offshore, desafio 30D, Day 22. Já vou descer aqui a tela, falem para mim se está ok, right? Olha só, hoje é um tema muito importante, porque eu vou falar sobre a pronúncia em inglês offshore, quando o sentido, ou quando muda o sentido, e o que pode prejudicar demais você, pode te queimar a bordo, ok? Então, se você não entender que a pronúncia pode mudar muita coisa, pode te atrapalhar em muita coisa no offshore, gerar erros de comunicação, etc., você pode gerar uma série de problemas, e é isso que eu quero mostrar para você hoje, ok? Então, coloca isso na sua cabeça desde já. Se você trabalha ou quer trabalhar no offshore, veja bem, você trabalha ou quer trabalhar no offshore, você precisa entender uma coisa: o inglês pronunciar errado não é só uma questão de sotaque, não. Pode mudar o sentido da frase, você pode se queimar, pode se dar mal. Então, sentido errado pode gerar um problema muito sério, right? Então, hoje eu vou te mostrar erros reais de pronúncia, que eu já vi acontecer e que mudam totalmente o significado, ok? Então, eu vou te dar 5 palavras hoje, 5 palavras, para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, tá? A primeira aqui, clássica, né? Que o brasileiro erra muito, gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. I'm sorry. Tomar um pouquinho mais de água aqui. A clássica, deixa eu compartilhar a tela para vocês aqui. Olha só, a primeira palavra, deixa eu abrir tudo aqui. A primeira palavra, a primeira palavra significa folha, ok? Folha, pode ser ficha, vou te dar o exemplo que você vai perceber que pode ser ficha também. E a segunda pode ser um palavrão. A segunda significa porcaria, e aí, desculpe até o francês aqui, o palavreado, né? Merda. Então, muito cuidado, porque isso vai pesar muito negativamente se você falar errado. Simplesmente porque você errou aqui, simplesmente porque você não se atentou a uma vogal longa. Como assim, teacher, vogal longa? Olha só, vogal longa, você percebe que tem 2 Es aqui? Esses 2 Es é falado de maneira mais prolongada, então por isso que eu coloquei aqui vogal longa. Então você vai falar sheet,
sheet, ok? E aqui, veja que só tem uma vogal, só tem o som de uma vogal, vou colocar de outra cor aqui, vou colocar de azulzinho, que é a vogal curta, e simplesmente por esse fato, tudo vai mudar aqui. Então, olha só. A primeira é sheet, sheet. Não tenha medo de prolongar, de colocar a vogal longa. E a segunda é shit, vogal curta, e. Veja que esse i tá aqui, mas ele tem som de e, ele não tem som de i. Então, cuidado, toda vez que você vê a letra I, o I tem som de I. Não, aqui, ou som de I às vezes, mas nesse caso ela vai ter som de E, é um E mesmo. Então não fica shit, fica shit, E. Vou abrir aqui para você ver exatamente o que eu estou querendo dizer. O primeiro caso é de folha, como eu disse para você, é sheet, ou pode ser ficha, sheet. Vogal longa, prolongada. Sheet. Sheet. E o segundo caso é som de E. O I tem som de E. Então fica E, shit. Shit. Veja a diferença entre sheet e, shit. Completamente diferente, ok? Muito cuidado com isso. Vamos lá. Descendo aqui para o próximo example, para a próxima palavra. Eu vou abrir aqui a tela para vocês, acho que é melhor, né? Vou abrir aqui, ok. O próximo exemplo. Então aqui, veja, pode ser planilha também, né? Esqueci de falar. Sheet, pode ser planilha ou folha. Aqui no exemplo real, você vai ver que pode ser uma ficha também, né? Então, por exemplo, I need the safety sheet. Tá errado? O correto é I need the safety sheet. Eu preciso da folha ou da ficha de segurança, ok? Então, muito cuidado quando você estiver falando, right? Muda tudo. E qual que é o impacto disso aqui? O impacto é uma situação constrangedora, você vai perder o respeito dos seus colegas, você vai perder o respeito no offshore, ok? E um clima profissional quebrado, desagradável, muito cuidado, ok? A gente vê muito essa palavra em filmes, né, séries, oh shit, e tudo mais. Mas veja, no ambiente profissional offshore, você não vai usar isso daqui, ok? Principalmente se você estiver querendo dizer shit ao invés de shit, right? Então, muito cuidado. Descendo aqui, veja, a próxima palavra é next word, the word number 2 is leak. Nós vimos aqui a palavra leak umas aulas para trás, a gente viu essa palavra aqui. Então, veja, a primeira é leak, leak, e a segunda é leak, leak. Erro crítico de segurança. Erro crítico de segurança. Porque leak significa vazamento. E no segundo aqui, leak significa lamber, right? Nada a ver, nada a ver. Muito parecido com o que a gente viu anteriormente. Lembra que sheet são duas vogais? No caso, folha ou ficha, ficha de segurança, aqui. Leak, vazamento, são duas vogais juntas, portanto, elas têm um som prolongado. Então, fica leak, leak. E a segunda de lamber fica leak, ok? Vou abrir a câmera para você ver exatamente como eu estou pronunciando aqui. Então, vazamento, o correto é a pronúncia leak, leak, prolonga, deixa longo essas duas vogais, ok? O som dessas duas vogais, leak. E a segunda, leak, ok? É isso. Qual que é a próxima? A próxima aqui é example number 3. Pay attention. The example number 3. Uma frase aqui prática do offshore muito importante. Olha só.
We have a gas leak. Veja, nós temos um vazamento de gás. Aí você erra uma palavra, né? Em vez de falar uma, fala outra. Não está correto se você diz we have a gas leak. O correto é we have a gas leak. Temos um vazamento de gás. We have a gas leak. É isso que você quer dizer, vazamento de gás, ok? E qual que é o impacto disso no offshore? Gente, vazamento é emergência, right? É emergência isso daqui, não é brincadeira. Você sabe melhor do que eu. Vazamento é emergência. Pronunciar errado tira credibilidade e pode gerar uma confusão na sua safety meeting, ok? Muito cuidado com isso. Muito, muito, muito cuidado, ok? Muito bom. Então veja que não é só sotaque, é outro som, é outro significado. Muito cuidado com isso, ok? No offshore, uma vogal errada pode transtornar a sua vida e pode transformar uma emergência numa uma piada de mau gosto, ok? Muito cuidado. Muito bem, descendo aqui, let's go. Vou colocar para cá. Word number 3. Então, os dois pares aqui. Nós falamos dessa palavra válvula anteriormente também. Agora, o contraste dela com essa outra que significa valor. Então, veja, volve, não é valve, é volve, embora seja válvula em português, mas em inglês é volve. E a palavra value. Na hora de falar rápido, as pessoas acabam se confundindo. Volve com value. E cuidado com a escrita, porque a escrita também é bem diferente, né? Algumas coisas são parecidas, mas muito cuidado, relatório e tudo mais. E a pronúncia? Então, aqui, só enfatizando é válvula, e a segunda significa valor, right? Valor, não necessariamente valor monetário, mas pode ser também, mas valor, ok? Volve e value. Vamos ver duas frases aqui, dois exemplos, que não seria correto se você quisesse falar assim. Close the main value. Imagina se você fala isso. Close the main value. Feche o valor principal. Nada a ver, né? O correto seria close the main valve. Close the main valve. Vou chegar pertinho aqui para você ver o que eu estou falando. Olha só. Close the main valve e não value, ok? Muito importante, cuidado. Cuidado com os sons aqui, que você pode se dar muito mal. E eu não quero isso, right? Aqui, gente, o que acontece? Qual que é o impacto disso no offshore? Instrução técnica errada. Até coloquei aqui para falar para vocês, olha. Instrução técnica errada. O supervisor pode achar que você não conhece o processo, né? E isso vai te desmerecer enquanto profissional. E falha de comunicação operacional, ok? Muito cuidado com isso, right? E aí, qual que é a próxima aqui? Qual que é a próxima palavra? What's the next word? The word number 4. The word number 4 is... Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essa aqui, a 4, eu acho que vocês já devem conhecer essa palavra. Acredito que sim. Porque em filmes e séries usa-se muito, né? Mas muito cuidado, porque você pode querer falar uma coisa e dizer a outra, right? Então veja aqui, a primeira, já vou falar o significado, mas veja a pronúncia primeiro. A primeira é bitch, bitch. Lembra que eu falei daquele som de lick, que é lamber, ao invés de leak, que é vazar, no caso de vazar o gás, o vazamento de óleo também, por exemplo. Então, tem a mesma ideia. Veja que as outras têm um i aqui. E aqui é a mesma coisa, tá vendo um i? Esse i, lembra, ele vai ter som de e. E. Então, não é i, é e. Então, vai ficar e, bitch.
bitch, ok? E a segunda, duas letras, duas vogais, tá vendo aqui? Então o som fica mais longo, fica mais prolongado. Se você entender isso daqui, você vai evitar erro social pesado, ok? Muito cuidado. Então, a primeira aqui, a pronúncia é bitch, som de E. E a segunda aqui, duas vogais, embora sejam duas diferentes, aqui nós vimos no caso de sheet, são dois Es, mas aqui é um E e um A. Então, mesmo assim, o som fica prolongado, é um I prolongado, ok? Então fica beach, não tenha medo de prolongar, ok? Vai evitar muitos problemas para você. Então, beach. Veja, beach significa praia, ok? Beach, praia. E a primeira, teacher? A primeira significa, pode ser uma mulher, como é que eu vou dizer assim, menos pesado aqui? Uma prostituta, ou pode ser, como é que eu vou dizer menos pesado aqui? Vou escrever, tá, gente? Vocês vão. Não, eu vou falar dessa forma, vou escrever, ok? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, right? Isso daqui falado no YouTube pode me dar problema, eu acho, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer, right? Então, veja, bitch e beach, right? Cuidado com a grafia. Exemplo no offshore. Olha só. I live near the beach, right? I live near the beach. Esse seria o correto, right? E não I live near the beach, right? I live near the beach, ok? Então, bitch pode ser um xingamento, né, de uma mulher, por exemplo, pode ser uma prostituta, alguma coisa assim, right? Você não quer falar isso, ok? Você não quer dizer isso, ok? Você quer dizer I live near the beach, ok? Muito bom. Descendo aqui, impacto no offshore. Ofensa sem intenção. Ninguém vai achar que você teve a intenção de falar dessa maneira, mas isso pode acontecer. E eu não quero que isso aconteça com você, ok? Então veja, ofensa sem intenção queima a sua imagem pessoal no ambiente multicultural. Tolerância zero. Tolerância zero. Isso daqui vai. Deixa eu colocar aqui, tolerância zero. Vai te queimar mesmo. Não faça isso, ok? Então vamos lá. Continuando aqui para a última palavra. Então vamos lá. The next word, the next and last, ok? Essa palavra é muito comum no offshore, certo? Veja, a primeira é risk, de risco, right? De correr risco, por exemplo, risco de segurança, risk. E a segunda é rig. Faço questão de colocar mais perto aqui para você ver, olha só. A primeira é risk, de risco, e a segunda é rig, de plataforma. Então, muito cuidado com essas duas palavras, risk e rig, ok? Então, aqui, risco, a segunda plataforma, de perfuração também pode ser, right? Veja o exemplo aqui no offshore. Exemplo errado, né? There is, se você falar errado, vai sair assim. There is a high rig here. There is a high rig here. Deixa eu mostrar aqui que eu não estou mostrando, né? There is a high rig. Você não quer dizer que a plataforma é alta, ou enfim, a perfuração, nada a ver aqui, right? O que você quer dizer é a segunda frase, e a segunda frase significa there is a high risk here. Tem um alto risco aqui, o risco é alto aqui, right? É isso que você quer dizer. E você fala uma no lugar da outra. Qual que é o impacto disso? Qual que é o impacto disso no offshore? Confusão em relatório.
comunicação de risco mal feita. Imagina isso por escrito. Falta de clareza em safety briefing ou safety meeting, ok? Muito cuidado com isso, ok? Muito, muito cuidado, porque você pode ser levado para uma situação aqui constrangedora, e eu sei que não é isso que você quer, right? Então, muito, muito, muito cuidado, ok? Ficou alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, me pergunta, coloca aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder depois, ok? Eu sei que isso ninguém te ensina num curso de inglês tradicional, e aqui não é um curso de inglês tradicional, ok? Não é inglês offshore solto, não é inglês geral apenas, é um inglês focado no offshore que eu quero ensinar para vocês aqui, ok? Deixa eu só descer aqui um pouquinho. Ok. Então, eu não estou ensinando aqui para vocês o inglês, inglês de escola, tá? Não é inglês de vocabulário solto, é contexto, o som certo, a pronúncia correta, e é isso que eu quero que vocês falem, né? Essa maneira que eu quero que vocês se comuniquem no offshore, ok? Então, veja, você percebe que esse inglês aqui que a gente está falando, você percebe que não é a falta, não é falta de inglês em si, você percebe que é falta de treino, muitas vezes direcionado para o ambiente offshore, não é só inglês por inglês, tem que ser o inglês voltado para o offshore. E é isso que eu estou tentando fazer aqui, que eu estou fazendo, estou oferecendo para vocês esses 30 dias de aulas práticas, ok? Agora, se você quer trabalhar embarcado, você quer crescer no offshore, então você fica comigo até o final desses 30 dias. Como eu já disse, hoje é o dia 22, ok? Então já salva essa live. Você vai lembrar disso depois, quando você precisar falar no offshore, ok? E aí, de repente, você fala assim, eu gostaria de ter um acompanhamento mais próximo, eu queria ter um acompanhamento, eu queria entender melhor como funcionam essas aulas. Então, o que eu tenho? Eu tenho um convite para você, ok? Esse convite é da minha mentoria Inglês Técnico Offshore, ok? Na prática, você vai colocar o seu nome na lista de espera agora, ok? O link está aqui na descrição dessa live e você vai colocar o seu nome lá. Assim que as aulas estiverem abertas, as inscrições estiverem abertas, eu vou colocar você lá e você vai ficar sabendo em primeira mão quando as turmas abrirem, ok? Então agora as turmas não estão abertas da minha próxima turma, mas assim que a turma abrir, você vai saber se você colocar o seu nome na lista de espera, ok? Então, é isso por hoje. Compartilha com quem você sabe que também precisa, com quem também está no offshore, ou sonha em trabalhar embarcado, ou sonha em trabalhar numa plataforma mista, numa plataforma internacional, ok? Então, compartilha com quem também precisa, e nós nos vemos amanhã para o dia 23, da aula do dia 23, ok? So, thank you very much. See you tomorrow. Bye-bye.